Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Ney Araújo e a partir deste momento eu peço a sua atenção para que você comece a acompanhar esta videoaula de formação geral básica, especificamente do seu componente curricular Sociologia. E para todos aqueles alunos surdos que irão assistir essa videoaula, este é o meu sinal. E claro que nós temos um objeto de conhecimento para abordar e que será a centralidade do nosso aprendizado nesta videoaula. Nós vamos trabalhar a respeito da divisão social do trabalho. Você sabe o que é que significa esse conceito na sociologia? Você sabe a partir de que momento surgiu a divisão social do trabalho? Então eu quero começar com a seguinte introdução. A divisão social do trabalho, ela teve início a partir da Revolução Industrial. Nós já tivemos uma videoaula em que eu abordei, ensinei a todos vocês a respeito da origem da sociologia. E nessa videoaula, que inclusive você pode acessar a nossa plataforma e assisti-la novamente, nós aprendemos que um dos marcos históricos na transição do feudalismo e do capitalismo e que contribuiu para o surgimento da sociologia foi a Revolução Industrial. Acima de tudo, a Revolução Industrial, ela correspondeu a uma forte alteração no que diz respeito à forma de produzir. Ou seja, como que se fabrica, como que se trabalha alguma coisa. A partir da Revolução Industrial, tivemos um novo ritmo, outras características produtivas. Foi marcada também pelo surgimento das máquinas. É a partir daí que nasce a divisão social do trabalho, que nada mais é do que a divisão de tarefas dos indivíduos no que diz respeito a um processo produtivo. Ou seja, cada um executa uma etapa, cada um é responsável por uma parte do processo de produção. E bastante diferente, por exemplo, do trabalho artesanal, que até então, aquela época, era muito comum. O trabalho do artesão, ele consiste desde a obtenção da matéria-prima, o preparo dessa matéria-prima e a execução de todas as atividades necessárias até se chegar a uma mercadoria. As etapas produtivas, elas não desaparecem, mas simplesmente para cada etapa você tem um trabalhador ali envolvido. Então visualizem agora em tela, eu tenho uma imagem, mostrando a indústria, a fábrica, sempre para nos rememorar essa questão da Revolução Industrial, e no destaque em verde tem assim escrito, e acompanhem com bastante atenção a leitura. Entende-se por divisão social do trabalho as atribuições individuais ou coletivas produtivas nas estruturas socioeconômicas. Nessa perspectiva, cada sujeito possui uma função social na estrutura social, da qual emana seu status perante a sociedade. E também temos que levar em consideração o seguinte fator. Com a divisão social do trabalho, nós temos uma aceleração no que diz respeito à produção de mercadorias. Se eu tenho a fragmentação de todas as etapas, porque há vários indivíduos participando, por exemplo, da produção de um carro, de um par de sapatos, independente da mercadoria que seja, é claro que no final de tudo isso eu terei um quantitativo maior de mercadorias disponíveis para comercialização. Então, a ideologia do modo de produção capitalista acaba correspondendo justamente a isso. Aumenta-se a produtividade justamente para se obter mais lucro ainda.
E isso só pode ser obtido a partir do momento em que eu tenho economia de tempo justamente no processo de produção. Agora nós vamos continuar desenvolvendo esse objeto de conhecimento, mas agora à luz de duas vertentes existentes na sociologia. Por exemplo, eu tenho Émile Durkheim, que ele tem um entendimento, ele teve, aliás, um entendimento a respeito desse processo de divisão social do trabalho, e uma outra visão absolutamente contrária, que é a visão de Karl Marx. Então vamos visualizar a imagem que tem algumas informações, e aí o que é que nós podemos aqui perceber? Nós temos aqui uma imagem em que vocês veem vários homens, mulheres, cada um caracterizado em acordo com determinadas funções, né? Eu tenho aqui o policial, eu tenho uma mulher que pode ser uma médica ou uma enfermeira, nós temos uma fotógrafa, nós temos aqui um artista com um violão e etc, etc. Então percebam, a imagem ela acaba ilustrando diversas profissões. Então, nós sabemos que o que o médico sabe fazer, consequentemente, não são tarefas que um fotógrafo executa, e vice-versa, cada um com a sua formação, cada um com a sua qualificação. Então, visualizem no retângulozinho à direita, na cor verde, aí nós temos Durkheim entende-a como um mecanismo de coesão social, gerando solidariedade orgânica nas sociedades modernas. Então, prestem bem atenção. A divisão social do trabalho, segundo a teoria durkheimiana, ela é geradora de uma solidariedade. E pelo fato de nós estarmos nos reportando ao modo de produção capitalista, ele ainda denominou esse termo orgânico. Então, nós temos uma solidariedade orgânica. Por quê? Prestem bem atenção. Eu sou professor, tenho as minhas habilidades e competências para o exercício da profissão. E é claro que eu vou ter as minhas limitações. Eu estou me transportando, né? Eu estou dirigindo o meu carro e durante o meu trajeto para o meu ambiente de trabalho, o meu carro apresenta um defeito. E esse defeito fez com que o carro parasse. As minhas competências e habilidades como professor de sociologia não me permite, porque eu não tenho conhecimento. Eu não entendo de motor de carro, eu não sei fazer a manutenção. Logo, eu preciso de um outro profissional que tenha habilidades específicas para isso, um mecânico. Ele sim vai saber diagnosticar o problema, ele sim fará aquilo que é necessário para que o carro venha a funcionar. Mas o mecânico, ele contraiu uma determinada doença, ele precisa de uma medicação, ele precisa, por exemplo, de um procedimento cirúrgico. Consequentemente, ele necessita de um profissional que tenha competências e habilidades para que possa orientá-lo, descrever um tratamento a ser realizado, as medicações que precisarão ser consumidas e assim por diante. Então, isso é a geração de solidariedade ponderada pela teoria durkheimiana. Isso quer dizer o quê? Que os indivíduos, indiretamente, nas suas distintas profissões, acabam colaborando uns com os outros. Vamos retomar a imagem para nós aprendermos agora a respeito do posicionamento de Karl Marx a respeito da divisão social do trabalho. Em tela, visualizem. Aqui, na imagem, na fotografia preto e branco, nós temos uma linha de montagem automobilística, né? Então, vocês estão visualizando aquilo que acaba sendo referente à divisão social do trabalho. Há vários trabalhadores nessa linha de montagem, cada um envolvido em uma atividade específica. Bem do lado esquerdo da imagem, nós temos Marx
via a divisão social do trabalho como ligada à exploração de classes e à alienação no capitalismo. Então prestem bem atenção, já é um entendimento totalmente diferente da visão durkheimiana, que via a divisão social do trabalho como uma forma de solidariedade por conta das diferenças existentes entre os profissionais. E para Marx, não. A divisão social do trabalho, ela acaba refletindo a maior contradição que, segundo essa vertente de pensamento, é a maior contradição do modo de produção capitalista, que é as classes sociais. Ela é geradora de alienação, porque o indivíduo ele não tem mais o controle total do processo produtivo. Todo o conhecimento, toda a habilidade dele está condicionada a somente uma etapa do processo de trabalho. E a divisão social do trabalho acaba também refletindo justamente a exploração da burguesia em relação ao proletariado que, obviamente, vende a sua mão de obra em troca de um salário. E para finalizar essa videoaula, vamos acompanhar a leitura das informações a respeito daquilo que você aprendeu. Então, em tela, com bastante atenção. Então, nós temos aqui Marx, crítica ao capitalismo. A divisão do trabalho aliena o trabalhador, fragmenta a produção e reforça a exploração de classes, sendo base material da desigualdade no sistema capitalista. Está escrito na obra O Capital, de 1867. Durkheim, a divisão social do trabalho, ela tem uma função social. A divisão do trabalho promove coesão social nas sociedades modernas, criando interdependência e solidariedade orgânica, desde que regulada moralmente, escrito na obra da Divisão do Trabalho Social de 1893. Esse é o nosso resumo a respeito daquilo que você aprendeu ao longo dessa videoaula a respeito do processo de divisão do trabalho à luz das teorias durkheimiana e marxista. E tem um aviso para você. Nós temos um outro vídeo que você também tem que acompanhar com uma atividade a respeito desse objeto de conhecimento. Com base nas teorias de Karl Marx e Emile Durkheim sobre a divisão do trabalho, analise as assertivas abaixo e marque V para verdadeiro ou F para falso. Vamos analisar a primeira frase. Para Durkheim, a divisão do trabalho nas sociedades modernas gera solidariedade orgânica, pois cria interdependência entre os indivíduos. Esta afirmação, ela está correta ou não? Verdadeira ou falsa? Vamos visualizar em tela. Acompanhem. Em azul, verdadeira. Para Emile Durkheim, como eu considerei na introdução, a divisão do trabalho social, ela acaba gerando uma forma de solidariedade que ele definiu como solidariedade orgânica por conta do modo de produção capitalista, devido a essa interdependência existente entre as diferentes formas que há com o capitalismo de se trabalhar, que acaba refletindo nos tipos de profissões até então disponíveis. Vamos fazer a leitura e a análise da nossa segunda frase. Vamos visualizar. Na segunda frase, nós temos a seguinte afirmação. Marx defende que a divisão técnica do trabalho no capitalismo liberta o trabalhador, garantindo-lhe autonomia sobre o produto final. Está verdadeira ou falsa essa afirmação? Está um pouco estranha, né? Vamos visualizar. Se for verdadeira, vai aparecer o Vzinho azul ou o F falsa na cor vermelha, nós temos aí o Fzinho. Prestem bem atenção, a gravidade dessa questão. Ela afirma, dessa questão não, dessa frase, ela simplesmente afirma que Marx,
escreveu que a divisão do trabalho social, ela liberta o trabalhador. Não, você que prestou atenção ao vídeo anterior e à minha introdução neste vídeo, percebeu que eu afirmei que, segundo o marxismo, a divisão do trabalho gera exploração e alienação, ou seja, não liberta o trabalhador dos interesses capitalistas, mas, ao contrário, condiciona o trabalhador a essa realidade. Então, vamos visualizar e analisar agora a nossa terceira frase. Em tela, em A Ideologia Alemã, Marx associa a divisão social do trabalho à origem da propriedade privada e das classes sociais. Vamos verificar qual a resposta? Falsa ou verdadeira? Afirmação verdadeira. Nós sabemos que a propriedade privada e o conceito de classes sociais, eles são conceitos relevantes na teoria marxista. Analisando agora a quarta frase. Durkheim argumenta que a divisão do trabalho só existe no âmbito econômico, sem relação com outras esferas da sociedade. Vamos visualizar se está verdadeira ou falsa? Na cor vermelhinha, falsa. Porque Durkheim ele também tem um outro conceito. Além do conceito de solidariedade orgânica, existe o conceito da solidariedade mecânica, que no caso está associado às sociedades anteriores ao atual modo de produção capitalista. E ainda tem um detalhe. A questão dessa interdependência em relação à capacidade produtiva das pessoas não está ligada somente ao fator econômico propriamente dito. Mesmo vivendo no modo de produção capitalista, ainda é possível nós identificarmos na atualidade a divisão sexual do trabalho. Então prestem bem atenção. As tarefas, o trabalho ele é realizado, ele é distribuído, porque ainda perdura até os dias de hoje uma identificação daquilo que homem deve fazer e daquilo que são tarefas eminentemente femininas, como, por exemplo, o trabalho doméstico ainda é muito associado à mulher. Da mesma forma que é muito incomum nós visualizarmos na construção civil, ou em outras palavras, obras à presença de mulheres. E você tem trabalhadores eminentemente, prioritariamente colocando do gênero masculino, né? Então, por isso que nós não podemos associar a teoria durkheimiana somente ao fator econômico. E vamos analisar a nossa última frase, a nossa última afirmação? Tanto Marx quanto Durkheim concordam que a divisão do trabalho é um fenômeno exclusivamente positivo para a coesão social. A resposta está bem clara, vamos visualizar. A afirmação está falsa, ou seja, nós aprendemos a respeito desse nosso objeto de conhecimento que Durkheim e Marx, eles possuem uma visão absolutamente diferenciada, contrária, são visões opostas a respeito da divisão social do trabalho. Nós podemos encontrar, sim, em Emile Durkheim, essa visualização positiva, mas a análise marxista é uma análise crítica, uma análise negativa a respeito do processo de divisão do trabalho. Eu estou finalizando esta videoaula, espero ter contribuído com o seu aprendizado. Você quer aprender um pouco mais? Acesse a nossa plataforma e consulte os materiais que estão disponíveis para vocês.